apoiar na apresentação desse webinar. Seneia, say hi to everyone. Hi everyone, can you hear me? They are listening. They are just sending messages through the chat now, and they are saying they are listening. Perfect. Well, we want to apologize for all the inconvenience. As Carol says, the first time we used it, so yeah, it was the first trial for all of us, but we're very happy you can join us. And thank you to the local network Brazil to give me the opportunity to present with them. Tudo que a Sonia vai falar, ela vai fazer uma parte de apresentação em inglês, mas eu vou traduzir para vocês no chat, tá? Então, se vocês perderem alguma coisa que não ficar claro e tal, vocês podem me perguntar no final e aí eu converso de novo sobre os tópicos com vocês individualmente. Mas a gente vai começar. Então, I'm going to start, ok, Sonia? Então, no webinar de hoje, a gente vai falar sobre o Pacto Global da ONU hoje em dia, então qual é o nosso status. A gente vai falar um pouquinho também sobre as redes locais e a Rede Brasil. E sobre o progresso de todas as empresas que fazem parte da nossa rede. Foi lançado recentemente um Progress Report feito por Nova York, que tem algumas informações sobre a Rede Brasil e sobre as empresas de outras redes, que eu acho que é muito legal para vocês verem também, inclusive como benchmarking, saber como vocês estão comparados às outras. E aí depois a gente vai falar sobre uma visão geral dos benefícios, sobre a proposta de valor, e aqui eu vou fazer uma ressalva, porque eu acho que nesse webinar a gente tem diferentes públicos, né? A gente tem algumas empresas que já são participantes da nossa rede, então a gente vai entrar um pouco mais no detalhe das contrapartidas dos participantes, e a gente tem algumas empresas que estão conhecendo a Rede Brasil pela primeira vez. Então, a gente vai falar um geralzão, assim, de tudo que a gente oferece, mas reforço, se vocês tiverem dúvidas, ou vocês mandem aqui no Zoom, na plataforma, vocês devem ver que tem um negócio lá de Q&A, que é de Questions and Answers, vocês podem perguntar por lá, ou pelo próprio chat. E aí, se vocês mandarem pelo chat, vocês mandam para All Panelists, que sou eu e a Seneia. E a gente responde por lá. Ou então, no final, eu fico mais um pouquinho para tirar dúvidas pontuais. E, além disso, a gente vai trazer alguns cases de empresas que já são participantes da nossa rede, tanto globalmente quanto do Brasil, e vai falar sobre os próximos eventos globais e locais, e vai trazer algumas informações geralzonas. E aí, de novo, a gente vai ter a parte de responder perguntas no final. Então, eu vou deixar a Seneia falar essa parte, que ela vai explicar um pouquinho sobre o pacto da ONU, e eu vou traduzindo aqui pelo chat, tá bom? Seneia. Okay, thank you very much. Hopefully a few of you can understand me, but I'm just going to give a quick overview of the UN Global Compact. Basically, the UN Global Compact started on the year 2000 after a call from the former General Secretary Kofi Annan, and the objective was to give a human dimension to the world market. And today, 18 years later, we have the pleasure of working next to more than 9,700 organizations. And this, from the business side, means working from small SMEs and micro to even big multinationals around all Latin America or around the globe. So at this moment, we are the biggest corporate sustainability initiative in the world, with around 66 million of people working in a company that participates in the UN Global Compact. This means potential for great impact. To do this, we have 10 principles based on human rights, labor, environment, and anti-corruption. And these universal principles are the key differentiation to who we are and the work we do. Could you please change the slide? Yeah, sure. Thank you. So to do this, we have more than 70 local networks around the world and in every region, as you can see in the map. The local networks are key for our work because of how they advance the agenda at the local level, and they have the country-specific context that is needed. To give a few examples, they have to the date given more than 1,500 workshops and events of sensibilization and capacity building for around 14,000 companies. So as you can see, the local networks are the key partners that we have on which the work we do is transmitted to the company. So yeah, this is a very small introduction to the work we do, and I'm passing to Ana because we're here to talk about the value proposition. Aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre a Rede Brasil do Pacto Global. Como a Seneia falou, a gente tem mais 76 redes locais pelo mundo, e a rede brasileira é a terceira maior de todas, é a maior das Américas. Então, a gente tem uma possibilidade de impacto gigantesco aqui. Hoje em dia é importante falar também que a Rede Brasil, ela representa as redes da América Latina e do Caribe
no board de governança do Pacto, e a gente também tem um assento no board global, que hoje em dia é presidido pelo Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, e a Rede Brasil está lá representando todas essas 76 redes locais. E, operacionalmente, a gente atua em parceria com o PNUD, acho que muitos de vocês já sabem disso, e isso significa o quê? Que a gente responde para o Pacto de Nova York, que está lá embaixo do Secretariado-Geral das Nações Unidas, mas a gente opera, então todos os processos financeiros, de entrada e de saída de recursos, é feito via Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é a maior agência da ONU do mundo hoje em dia, né? E, além disso, a nossa rede é composta por mais de 750 organizações empresariais e não empresariais. Então, 1/3 da nossa rede são empresas, 1/3 são pequenas empresas e 1/3 são organizações de sociedade civil, municípios, academia e outras. E esse dado aqui está errado, desculpa, do quarto maior, nós somos a terceira, como eu tinha comentado. E, além disso, como estrutura de governança, a gente tem um Comitê Brasileiro do Pacto Global, que é composto por mais de 40 organizações, algumas delas estão aí nessa lista, que eu acho que não está super atualizada, estar contando algumas empresas. E esse comitê brasileiro, ele se reúne a cada 2 meses, mais ou menos, ele é responsável por zelar pelo cumprimento do nosso planejamento estratégico e para ver se o pacto está, de fato, contribuindo para o avanço dos 10 princípios e dos ODS, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. E aí, além disso, a gente tem um board do pacto, que é composto, hoje em dia ele é presidido pelo Itaú e é composto por outras quatro empresas. E aí tem o CBPG, então o board e a secretaria, que são as pessoas que trabalham aqui dentro. Estão me perguntando se vai ficar disponível o link para assistir a apresentação. Vai ficar disponível, sim. A gente vai encaminhar essa apresentação para vocês e a gente vai encaminhar também o link da gravação. Então, o Pacto, como a Seneia falou, ele nasceu lá em 2000 e foi liderado pelo Kofi Annan, que era então secretariado-geral das Nações Unidas na época, com um compromisso de engajar o setor privado com esses princípios. Então, a gente trazer o setor privado mais para perto da ONU. E esses nossos princípios, eles são baseados em direitos humanos, direitos do trabalho, meio ambiente e anticorrupção. O que é importante falar desses princípios? Que é o mínimo que a gente espera de todas as empresas e organizações que fazem parte da nossa rede. E se vocês forem olhar eles no detalhe, eles não são nada demais. Se vocês já cumprem com a legislação brasileira, se vocês já têm práticas regulares dentro das organizações de vocês já estão cumprindo. Mas aí, com o advento dos objetivos globais, que são os ODS, a gente espera que as empresas façam um pouco a mais. Então, os 10 princípios são o mínimo e os ODS são o que as empresas podem fazer a mais para contribuir com o desenvolvimento sustentável do mundo. Eu não vou me estender muito nos ODS, porque eles não são o tópico desse webinar, mas eu só quero falar um pouquinho das diferenças deles com os ODM, porque, como alguns de vocês devem saber, em 2000 também foram lançados os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né, que são os ODM. Essa agenda ela durou até 2015 e ela foi substituída pela Agenda 2030. Então, a gente tem esses 17 objetivos globais que a gente espera que tanto o governo, quanto a sociedade civil, quanto empresas trabalhem em relação a eles para que a gente consiga cumpri-los. Então, todos vocês já trabalham com os ODS de alguma forma, talvez vocês não saibam que vocês trabalham com eles e não usem essa linguagem, mas a gente convida todos que ainda não conhecem muito bem para que conheçam depois, e se vocês quiserem saber mais, me peçam também ferramentas, porque o Pacto ele é a principal interface da ONU com o setor privado em relação a essa agenda. Então, a gente tem milhares de ferramentas e tem um grupo de trabalho aqui dentro também, que trabalha esses objetivos. Então, aqui a gente traz essa frase do Hug, que ele é uma pessoa muito cara para o Pacto Global, porque ele foi, junto com o Kofi Annan, ele ajudou a trazer essa iniciativa aqui para dentro, então ele ajudou a fundar o Pacto, e ele já foi assessor da ONU para Direitos Humanos, é uma pessoa que tem bastante força em relação ao setor privado dentro das Nações Unidas. E ele fala, quando as empresas estimulam o respeito pelos direitos humanos, suas próprias operações, em suas cadeias globais de valor, elas geram um impacto positivo de grande escala, sem precedente na vida das pessoas, que mais precisam de benefício do desenvolvimento sustentável. Então, é legal falar também que os ODS, que eu estava trazendo antes, ele traz metas para as empresas que os ODM não traziam, e ele traz esse tripé de desenvolvimento econômico, social e ambiental. Então, a gente fala que o Pacto é uma plataforma baseada em princípios, que são aqueles 10 que eu trouxe antes, e hoje em dia a gente também trabalha com todos os ODS.
Aqui eu trago um pouquinho do progresso que já aconteceu no mundo, né? Os ODM, que foram esses objetivos lançados em 2000, eles já contribuíram demais para o avanço. Então, alguns dados que eu acho legal vocês saberem. De 88 a 2008, a renda dos mais pobres aumentou mais 70%. Então, a gente conseguiu sair bastante da linha da extrema pobreza. O Brasil, inclusive, é um caso disso. Quase 1 bilhão de pessoas saíram e aqui a gente conseguiu erradicar, como vocês devem saber. O número de crianças subnutridas está abaixo de 14%, quando comparado a 2000, e a taxa de mortalidade com menos de 5 anos baixou 44%. Hoje em dia, 85% do mundo tem acesso à eletricidade e 95% tem cobertura de celular, são números gigantescos. E a perda florestal é metade da dos anos 90. E a cobertura de área marinha protegida por área de proteção ambiental é de 45%, diferente dos 32% que era em 2000. Então, por que a gente traz esses números nessa apresentação? Primeiro, para ver que a gente está conseguindo avançar, sim, em desenvolvimento sustentável. Os ODS, eles trazem metas muito ambiciosas, mas que são possíveis de serem cumpridas, e eles trazem metas para as empresas, para os negócios. É importante vocês saberem disso também. E os ODS, eles trazem as empresas para junto, e eles fazem as empresas pensarem também no impacto negativo que elas causam, e não só no impacto positivo que vocês são capazes de causar. Isso é importante de ressaltar. Aí agora eu vou passar para a Seneia de novo, que vai falar um pouquinho do Progress Report. Enquanto isso, eu vou traduzindo aqui para vocês. Seneia. Thank you very much. So just continuing a little bit with the information, each year the UN Global Compact launches a progress report that's based on the participants that we have at the UN Global Compact and a few questions that they answer to understand a little bit the progress we're making. The last progress report was launched in September in our flagship event, Leaders Summit, and it's public in our website, so we invite everyone to go and read it, and you can share it with everyone, and it has really good findings. So I think that I'm just going to share a few key findings that we had that I think are important and show the work we're doing with companies. For example, 90% of our participants reported that their policies or practices involve all of our 10 principles, as they were already mentioned in the presentation. And engagement on responsible action is not only limited to the internal organization environment, with 86% of companies with more than 50,000 employees, including corporate responsibility, corporate responsibility expectations and parameters in their external documents, which means in their contracts or purchase orders. And that's creating a greater impact than on the companies themselves. Could you please change the slide? Mm-hmm. Other information that I think is key is that approximately 68% of the respondents reported that they're developing and or evaluating policies at the CEO level. That's at the highest level that they have. And I think that other quick things to highlight in this report that I find very interesting would be that 80% of the respondents reported that they are taking action to advance the global goals, and that sustainability reporting, which is one of the requirements to be part of the UN Global Compact, is becoming mainstream, with 65% publicly disclosing their sustainability policies and practices. And I think those are the key findings that we have found this year, and you are invited to see not only the report of this year, but of previous years to see how the work we're doing is advancing, and we will continue reporting in order for all of our stakeholders to see the work we're doing. So thank you for this space. Sonia, are you seeing the screen? Sorry, I think it froze. It froze, right? Other people are saying that it froze. Pessoal, alguém tá vendo a mudança da tela? Eu tô na tela de 10 areas with progress over 10 years. Okay, perfect. Yeah, no, I think... Okay. No, yeah, sorry, I can see it. I have it printed. But basically what I wanted to highlight from the progress report are the key findings that I mentioned before, and we will be happy to share more key data so companies can see how we're advancing on different levels. But in general, I think that the key areas to highlight is the CEO involvement and the mainstreaming of reporting that are creating more transparency. And in general, a lot of the companies also reported that the participating in the UN Global Compact has helped advance corporate responsibility internally in the company by developing
tools and by the value proposition that we're proposing at the local and global level. So I think just not to go more deeply into numbers, that's the overall message that we want to transmit. Ok, great, thank you. Então, esses são alguns números gerais que a Seneia trouxe sobre como as empresas estão trabalhando com direitos humanos, trabalho, meio ambiente, anticorrupção, e é muito legal de ver que todas elas já estão trabalhando com esses temas. Aqui vocês podem ver um pouquinho a evolução e tal, mas a gente não vai entrar muito no detalhe disso, porque depois a gente compartilha com vocês. Se vocês tiverem dúvidas pontuais, quiserem saber alguma outra informação, vocês perguntam também. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a visão geral da nossa proposta de valor e dos benefícios. Então, como eu mencionei anteriormente, eu vou focar mais as contrapartidas dos participantes, que são as empresas que escolheram como nível de engajamento ser participante da nossa rede. Vocês sabem que hoje em dia a gente tem duas possibilidades, né? Ou ser signatário ou participante, e participante tem mais coisas do que o signatário. Então, o Pacto Global oferece para todo mundo que faz na rede, que faz parte da rede, conhecimento e ferramentas para promoção de sustentabilidade à estratégia de negócio. Então, a gente tem tanto as ferramentas, soluções que são desenvolvidas pelo Pacto de Nova York, tanto quanto as que são adaptadas e desenvolvidas pela nossa rede local. Além disso, a gente tem uma plataforma para comunicação de compromissos e transparência, porque todas as empresas que fazem parte da nossa rede têm um perfil no nosso site, e nesse site elas têm que reportar o COP, que é a Communication on Progress, ou então para as não empresariais, o COI, que é a Communication on Engagement. E é nesses relatórios que a gente consegue ver o que vocês estão fazendo em relação aos nossos princípios, e a gente espera que com o tempo vocês mostrem também o que vocês estão fazendo em relação aos ODS. E o Pacto também promove conexões e alcances globais e locais. E como eu tinha mencionado anteriormente, o Pacto ele é ferramenta e ponte com a ONU para o alcance dos ODS. Aqui mostra um pouquinho das diferenças de signatário e participante. Os participantes, eles têm mais contrapartidas, por isso que a gente coloca lá em cima. E aí, quem pode ser participante? Empresas e pequenas empresas e as organizações não empresariais que fazem parte do nosso CBPG, que é o Comitê de Governança. E aí embaixo são signatários, que podem ser empresas que aí vão ter acesso a menos contrapartidas, mas também tem uma anuidade um pouco menor. E são as PMEs, elas podem entrar como signatárias, e as empresas que faturam abaixo de 50 milhões não pagam nada para fazer parte da nossa rede e para serem signatárias. Eu acho que essa questão da anuidade é importante mencionar também, porque isso é uma reestruturação do pacto que foi liderada pela Accenture em 2016. A gente tem comunicado desde o ano passado. Então, antes a anuidade ela não era obrigatória para participar da nossa rede. E agora ela é obrigatória para as empresas que faturam acima de 50 milhões de dólares por ano. E aí esse valor de contribuição varia também de acordo com o engajamento que a empresa escolhe aqui na rede, signatário ou participante, e com a faixa de faturamento dela. Então foi feito um estudo muito aprofundado para ver o que ficaria justo para diferentes tipos de organização que fazem parte do Pacto Global. Então aqui eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe. A questão de transparência. O participante, ele tem um perfil muito mais completinho no nosso site. Então, lá mostra tudo que ele está engajado dentro da nossa rede. Então, mostra também as Action Platforms. Eu acho que nem todos conhecem, mas o Pacto de Nova York tem várias Action Platforms que eu posso compartilhar também para quem tiver interesse. Então, as Action Platforms, elas servem para as empresas que querem ser líderes nesse assunto globalmente. Então, nesse exemplo, tem a Action Platform de Pathways to Low Carbon and Resilient Development. Então, se você é uma empresa que quer ser líder e quer ser muito mais engajado nesse tema a nível global, você pode participar dessa Action Platform com outras empresas do mundo todo que também estão assumindo essa liderança. Aí, outro exemplo, Decent Work in Global Supply Chains, ou Water Security Through Stewardship, que em português são gestão corporativa da água e trabalho decente nas cadeias de valor. Esses são só 3 exemplos, tem vários outros. E sempre que uma empresa adere a uma Action Platform, isso aparece no perfil dela. E aí, além disso, o que é muito legal, a gente consegue ver no site também quais são os ODS que essa empresa está trabalhando. Então, na página inicial, só para as empresas participantes aparece Principles and Goals Addressed in their most recent COP. Então, quando vocês submetem o COP, vocês preenchem uma ferramenta de autoavaliação lá, que fala sobre quais ODS estão sendo trabalhados ali dentro, e isso aparece publicamente no nosso site. E, obviamente, os princípios que todas as empresas devem cumprir aparecem para todas.
Aí as empresas que são participants, elas também recebem um kit de mídia que ajuda essas empresas a comunicarem para todos os stakeholders dela que elas fazem parte da nossa iniciativa e como elas avançam a agenda de sustentabilidade, dos princípios dos ODS. Então, dentro desse kit de mídia, a gente tem um press release com as principais mensagens e a gente tem um guia para social media, para as redes sociais e também alguns exemplos de conteúdo. Aqui são exemplos de materiais do kit de mídia e tal, então a gente tem alguns idiomas. Se vocês precisarem de apoio da nossa equipe de comunicação também, a Fernanda, que é responsável, está super à disposição. Então vocês podem me contatar depois que eu faço a ponte com ela ou falar diretamente com ela. E agora eu vou falar também do acesso a ferramentas e conhecimento que a gente tem aqui no Pacto. Então, como eu falei, vocês têm acesso a ferramentas e conhecimentos da nossa rede local e do Pacto de Nova York. Várias delas são abertas, mas algumas são exclusivas para os participantes. Treinamentos abertos em company. Alguns de vocês já devem conhecer o treinamento do SDG Compass, ou então do Diligência de Direitos Humanos, ou sobre compliance e cadeia de valor. A gente tem uma série de treinamentos que a gente oferece para vocês. Quando vocês receberem essa apresentação, vocês podem clicar nesse link aqui da proposta de valor e dar uma olhadinha neles. E aí os treinamentos em company, eles têm um valor bem com desconto para as empresas que são participantes da nossa rede. Vocês podem ver isso lá. Inclusive, as empresas que fazem parte do nosso comitê de governança, do CBPG, elas têm alguns treinamentos disponíveis gratuitamente. As publicações da Rede Brasil, eu achei legal trazer porque nem todos conhecem. Então, no nosso site, vocês entram, vocês têm acesso a todas as publicações, que é uma forma de vocês adquirirem mais conhecimento nos temas que a gente tem trabalhado. Sobre a ODS, a gente tem vários. Então, além do Compass, tem esse Integrating the SDGs into Corporate Reporting e o Addressing Investor Needs, que são dois que estão sendo traduzidos para o português e vão estar disponíveis no nosso site até dezembro. E vários outros, de publicação de água, de meio ambiente, de direitos humanos, vocês encontram tudo ali. E, além disso, vocês encontram também na biblioteca do Pacto Global. Então, aqui a gente tem dois sites principais que vocês acessam. Um é o pactoglobal.org.br, que é o site da Rede Brasil, e outro é o UNGlobalCompact.org, que é o site de Nova York, onde vocês têm um acesso para submeter o copy, para escolher engajamento, onde vocês cadastram as pessoas que fazem parte, que são os pontos de contato da nossa rede. E a Biblioteca do Pacto tem milhares de outras publicações nos temas baseados nos nossos princípios. Eu trouxe também a parte do Business Reporting da SDGs, que é uma Action Platform, como eu falei, é uma das plataformas globais do Pacto, e ela produz milhares de ferramentas e soluções que servem para as empresas que estão trabalhando com os ODS ou que querem começar a trabalhar com os ODS. Então, aqui eu tenho um exemplo, uma análise de objetivos metas, que é essa do meio, que já foi traduzida para o português, e que ela traz metas, ela já define as metas e os objetivos para as empresas. Então, vocês podem entrar no site, o site está em inglês, mas a publicação já está em português, e lá vocês conseguem fazer o filtro pela área de atuação de vocês, pelo tipo de meta que vocês querem. Lá já tem alguns exemplos de algumas prontas, então vocês não precisam nem ter o trabalho de pensar e criar metas e objetivos. E a parte essas outras duas que estão na ponta do Integrating the SDGs no Corporate Reporting e o Addressing Investor Needs estão sendo traduzidas e inclusive estão abertas para apoio para quem tiver interesse em apoiar. E a parte da Academy, eu vou deixar a Seneia falar um pouquinho melhor, porque como ela está em Nova York, tem mais informações até aqui do que na nossa rede. Thank you very much. So yeah, I wanted to talk a bit about our new start tool, the UN Global Compact Academy, which is a premier league learning platform for sustainable companies. So basically the Academy is designed to help businesses gain the knowledge and skills they need to meet their sustainability objectives, mitigate business risk, and achieve long-term growth. A key factor is that the UN Global Compact Academy is exclusively available for companies that engage at the participant level. So if you're a participant, please start using it. And if you are not sure, I think this is a great incentive to choose a participant level. So what it does is that it gives companies access to virtual sessions, e-learning courses, and influencer series. And basically, it connects you with an online global community. Could you change slide, please? Yeah. So
Through its virtual platforms, the sessions will be easily accessible from different geographies, which means that you can access from your computer whatever you are. And the content is assigned for corporate audience and for any function in the company. So basically what this means is that if you're a participant company, you can have as many people for now as you want from your company to create a profile for the academy and to join each session depending on the expertise they're trying to get. So it's not that you only have one person for the company that's an expert on every topic. So it's a great opportunity for companies to receive or to get different people of their entire organization to gain more expertise on different topics. As you can see, you have the virtual sessions, you have the online course, and then you have the opportunity to have a session with an expert on the subject and ask questions. And you can also access a lot of reading information prior and post course, so it's a very complete learning experience. Can you go to the next slide, please? These are the sessions that we have had programmed so far. So we have the influencer series that are open to everyone, which are, you can find them on our website. And these are a little bit that, these sessions give you a taste of what a part of the academy is, but it's missing all the information, all the deep academic information that you would need. So it just gives you a taste, but it's open to everyone. All of these sessions that you can find here, the ones that passed in October and November, I think we just had one, the 23, about human rights, basically give a deep understanding on different topics that are related to sustainability, our principles, and the SDGs. And so far, we have the following ones programmed until January, but this is going to be on rolling basis. So you can enter the academy page in unglobalcompact.org and get updates on the different sessions. And we also here in New York are open to any questions you have on the content and understand how to participate. But as of now, we have a lot of companies that are participating in the sessions and getting information. So please, if you have any questions on how to join the content or why would it work for your company, let us know. But again, I want to highlight that I think this is an amazing resource that we have because it gives you all the academic or expertise knowledge, but as it's needed for companies and all the business interests. So I think this is a great opportunity and I hope you can take advantage of it. Ótimo, perfeito. Obrigada. Thank you, Saneia. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre a Academy, Nova York está disponível para sanar essas dúvidas, e eu também estou, me perguntem por aqui. É importante só ressaltar, acho que duas coisas principais, né? Ela é aberta para os participantes e várias pessoas da empresa que faz parte da nossa rede como participante pode participar. Então, a gente não tem limite de pessoas. É legal porque traz cursos online, sessões, então dá para dar pessoas de diferentes áreas podem conhecer um pouco melhor os tópicos que estão sendo trabalhados pela empresa aqui dentro do Pacto. E aí a parte de conexões e alcances globais e locais, aqui a gente fala sobre as Action Platforms de novo, né? Então, todas as empresas que são participantes da nossa rede podem entrar e fazer parte de alguma dessas Action Platforms que são lideradas, estão centralizadas em Nova York. A gente tem um ponto focal aqui na nossa rede local que cuida delas, faz essa ponte. Então, se vocês tiverem interesse em alguma, me avisa que eu coloco vocês em contato com a pessoa aqui dentro da nossa rede para isso. E aí, falando rapidamente, a gente tem Action Platform sobre Reporting on the SDGs, Breakthrough Innovation for the SDGs, Financial Innovation for the SDGs, Pathways to Low Carbon and Resilient Development, Health is Everyone's Business, Decent Working in Global Supply Chains, Peace, Justice and Strong Institutions, Water Security Through Stewardship e Sustainable Ocean Business. Oceano é uma coisa que está pegando bem forte no Pacto e para algumas empresas, então acho que no próximo ano vai ter muita ação nesse sentido. E alguns exemplos de dados, assim, só delas, né? Então, para vocês entenderem, a gente cria essas plataformas baseado em questões globais que estão acontecendo e que precisam ser avançadas. E aí a gente chama as empresas para trabalharem junto com a gente. Então, da parte de oceanos, 12% das empresas do Pacto têm ações relacionadas ao ODS 14, que é disso.
Imagina, até 2050 pode ter mais plástico no oceano do que peixe. Então, existe sim um chamado global muito forte para que ações ocorram nesse sentido. Também sobre Decent Jobs Action Platform, 10% da população empregada no mundo vive abaixo da pobreza, com $2 por dia. 150 bilhões de dólares é o lucro legal estimado de trabalho forçado. E mais de 150 milhões de crianças ainda estão em situação de trabalho. Aqui no Brasil isso é bem forte também. Então, se você é uma empresa, organização, quer trabalhar mais forte nesse sentido, quer contribuir para a mudança desse cenário, vocês podem se juntar a uma delas. E aqui é uma agenda dos principais eventos globais que vão estar rolando no Pacto, que rolaram no Pacto nesse ano, né? A gente ainda tem... No próximo ano vai acontecer o Global Goals Local Business, vai ser provavelmente na China, em 2019, mas tem outros eventos globais que o Pacto, a nossa rede local tanto participa, por exemplo, durante a Assembleia Geral, a gente fez o SDGs in Brazil, que foi um evento, o SDGs in Brazil, que foi um evento para trazer sobre os casos do ODS, levar para Nova York, que foi um sucesso, vai acontecer no próximo ano de novo. E aí tem outros eventos tipo a COP, que deve acontecer no Brasil no próximo ano, e a gente deve estar perto também da organização. E então, aqui é só de inspiração para vocês. Teve o Leader Summit nesse ano, a gente levou uma comitiva brasileira com várias empresas. Então, as empresas participantes que quiserem participar desses fóruns de discussão global, fala com a gente que vocês também podem ir. Acho que, inclusive, algumas que estão aqui nesse webinar já foram, né? Ou tiveram algum representante que foram. E aí o SDG Pioneers é uma coisa super bacana, assim, do Pacto de Nova York. O que ele é? Ele reconhece líderes, pessoas de vários países que fazem parte da rede do Pacto Global que estão trabalhando para o avanço dos ODS. E aqui pessoas são reconhecidas mesmo. O legal é que todos os anos que teve SDG Pioneers, a gente teve alguém da nossa rede que foi. Então, a gente já teve a Tânia Consentino, da Schneider Electric, a gente já teve o Ulisses Sabará, da Beraca. Esse ano a gente teve uma PME, que é a Daniela Lipioroni, da Fox Time, que também foi reconhecida como SDG Pioneers. E aí está aberto para os participantes da nossa rede. Quem faz parte da nossa rede pode se candidatar a ser um pioneer no próximo ano. Vai acontecer em 2019 também. E aqui, como eu comentei, a gente tem 2 grandes prêmios, no geral, por ano. Nesse ano a gente teve o Fórum do Pacto Global, que alguns de vocês devem ter ido. E no próximo ano a gente vai ter o Prêmio ODS, que é diferente do Pioneers, porque o Prêmio ODS ele vai ser local, então ele vai reconhecer práticas de empresas do Brasil ou que atuam no Brasil, que estão avançando com a Agenda 2030. E a gente vai ter novamente o SDGs in Brazil, que vai ser um evento lá em Nova York, só que ao invés de setembro vai ser em julho. E aí as empresas que são participantes da nossa rede podem tanto se candidatar para o Prêmio ODS, quanto participar do SDGs in Brazil. E aí os próximos eventos, desculpa, esqueci de tirar a interrogação ali. A gente vai ter um evento na Colômbia, que vai acontecer agora em novembro. Na Europa são esses, a gente vai ter o UN Forum on Business and Human Rights. É legal que vocês saibam que a Rede Brasil está indo, ela vai participar de vários slots lá. Então, a Gabriela Almeida, que é representante de direitos humanos aqui na nossa rede, e a coordenadora de direitos humanos, que é a Juliana Ramalho, do Matos Filho, vai estar em Genebra também, falando em nome da nossa rede. E que mais? E aí são os próximos que vão acontecer no Marrocos, essa conferência, e em 2019 vai ter o Making Global Goals Local Business na China. Se vocês tiverem interesse em algum deles, também entrem em contato depois. E aqui é que a gente quer trazer só case de algumas empresas que são participantes na rede, né? Então, por exemplo, a Nestlé é uma empresa lead global. Ela, para você ser lead, existe essa possibilidade na nossa rede, ela tem que aderir a 2 Action Platforms, que eles já aderem, e aí eles concorrem para serem lead. Então, você participa de uma Action Platform e passa por um critério, assim, um crivo de integridade do Pacto de Nova York também. A gente tem 2 empresas leads aqui na nossa rede. Se vocês tiverem interesse sobre isso, eu posso compartilhar depois. E aí, como vocês veem, elas, tipo, a gente traz a página do participante da empresa, que é diferente. Então, aqui mostra todos os ODS com quais eles estão trabalhando, mostra também os princípios, né, que são todos.
E o que eu recomendo para vocês, se vocês quiserem alguma coisa de benchmarking e tal, vocês podem entrar no site do UN Global Compact, vocês podem colocar a parte do Brasil e o setor de atuação da empresa que vocês fazem parte, ou então de organização social, e aí lá vocês conseguem entrar no perfil de todas essas empresas. E aí saber o que elas já estão fazendo, como elas estão atuando, dar uma olhadinha no copy delas, tipo, ver, que legal, a empresa do setor de alimentício, como a minha, tá atuando em tais coisas. E se vocês quiserem também conversar direto com essa empresa para fazer o benchmarking direto, conversa comigo, que eu vejo com eles, eu posso fazer a ponte. Então é uma ótima oportunidade, assim, de vocês se conectarem mesmo com empresas com trabalho parecido. E eu recomendo também que vocês dêem uma olhadinha nas empresas e organizações que estão no nosso Comitê Brasileiro do Pacto Global, que é o CBPG, porque são sempre organizações que já estão mais à frente, estão liderando o tema de sustentabilidade. Posso encaminhar esse link para vocês também. E algumas informações gerais que achei importante trazer. Uma delas é a política de subsidiárias. Eu sei que várias de vocês são empresas grandes que fazem parte da nossa rede ou querem entrar na nossa rede e são ou subsidiárias de empresas internacionais ou então têm subsidiárias no Brasil. O que acontece nesses casos? Subsidiárias de empresas brasileiras. Então, subsidiária de uma empresa que já faz parte do Pacto Global, ou então eu sou a holding e eu tenho outras dentro de mim. Quem entra como subsidiária nesse caso não paga, não tem nenhuma taxa de pagamento. Então, se você tem mais subsidiárias que não fazem parte da nossa rede, você quer fazer com que elas entrem, você pode inscrever elas, inclusive, e se elas estiverem ligadas a você, ela não vai ter nenhuma taxa e vai ter acesso às mesmas contrapartidas que a matriz. E as subsidiárias de empresas estrangeiras têm 50% de desconto na taxa de anuidade. Isso é ótimo. Então, a própria... Tem uma empresa que a minha sede está no México. Eu entro aqui na Rede Brasil, faço a afiliação a ela, né? Então, faço a conexão, falo que eu faço parte dessa holding e eu pago 50% só da minha taxa de contribuição. Essas regras, elas só não se aplicam às empresas que fazem parte do CBPG, porque aí o valor é integral. E outra informação também, que às vezes gera questionamento, tá, beleza, eu vi que eu tenho uma taxa de anuidade que é em dólar, mas como que eu pago? Para quem não sabe, ou quem não fez processo de pagamento. O valor ele é pago em reais, de acordo com a taxa de conversão de dólar da ONU do mês. E antes de ele acontecer, a gente faz um due diligence de integridade, então a gente faz um levantamento sobre a atuação dessa empresa aqui no Brasil. Isso é diretriz do PNUD, lembra que eu falei lá no começo? O pacto faz parte do PNUD no Brasil, então a gente tem que seguir essa exigência deles antes de receber qualquer contribuição. Aí depois do due diligence, a gente faz uma troca de cartas que formaliza essa doação de vocês, a contribuição anual ao pacto, e aí depois a gente envia uma carta agradecendo essa contribuição e uma declaração de recebimento. E aí então o depósito ou o pagamento do boleto acontece. Isso também é só para vocês terem uma ideia, mas se vocês tiverem dúvidas pontuais, perguntem depois. E é isso, gente. Vocês têm perguntas? Se vocês tiverem, me mandem aqui pelo chat ou então pela parte de perguntas e respostas que está no Zoom também. Vou esperar para ver se aparece alguma coisa. As perguntas mais individuais sobre a organização, a gente pode conversar depois, que eu acho que são coisas mais específicas, né? Então, aqui fala como vocês podem apoiar em relação ao alcance de metas. Eu não trouxe aqui nessa apresentação, mas existem vários grupos temáticos. Então, quem tiver interesse de entrar num grupo temático e atuar mais perto na área de energia e clima, água, direitos humanos, anticorrupção, e ainda não faz isso, me sinaliza que aí vocês podem participar, tá? Eu coloco vocês em contato com o Ponto Focal na nossa equipe. Perguntaram aqui, como que a gente compartilha o acesso à Academy para as equipes das empresas? Quando vocês entram no pacto, tem aquele perfil do UN Global Compact, né? Que é unglobalcompact.org e tal. Então, todo mundo que tem perfil no UN Global Compact tem o perfil da Academy. E é só usar o mesmo login e a mesma senha. Então, se vocês quiserem criar mais perfis, é só vocês irem lá no UN Global Compact e vai em Add Contact. É bem fácil. E se vocês não tiverem acesso, vocês me sinalizam que eu dou acesso para vocês. Mas vocês criam esses perfis e é o mesmo perfil que acessa a Academy. Como participar das Action Platforms, a Financial Innovation for the SDGs? Quem quer participar de uma Action Platform, me manda um e-mail direto que eu coloco vocês em contato com a pessoa de Nova York responsável por elas, que eu acho que é mais fácil. Se vocês derem um Google também, Financial Innovation for the SDGs, aparece lá, mas eu posso fazer essa ponte.
Quem quer participar da ação de anticorrupção? Ótimo. Como eu falei antes, a gente tem uma pessoa responsável aqui na equipe pelo grupo temático de anticorrupção. Me fala que vocês querem participar desse grupo temático e eu coloco vocês em contato com elas, que é a Gabriela Almeida. Já vou até mandar o contato, se vocês quiserem direto. Hi, sorry, just to complement on the academy, I don't know if you can translate. So first they have to choose the participant and then they can have access, but we have a page that's called academy.unglobalcompact.org. And there's when they can request to be part of the academy and to create a profile, and then we have to approve it from our end when everything's in order, but the page is academy.unglobalcompact.org. Perfeito, thank you, Seneia. Então, como a Seneia disse agora, vocês têm que ser participantes, lógico, e aí vocês acessam academy.globalcompact.org e aí lá vocês fazem o requerimento também. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver se tem alguma que eu deixei passar aqui. Então, acho que é isso, gente. Já vou liberar quem quiser sair do webinar e não tiver dúvidas. Eu deixo meus contatos aqui para todos vocês. Então, fiquem à vontade para entrar em contato. E obrigada por todos que participaram. E eu vou continuar aqui tirando dúvidas, tá? Bom... Seneia, there is a question regarding the academy. Is it possible to share with the organizations the materials like of the courses, or only the people who register can go there and access the content? Only the people registered can access the content, because we also have progress, and when people finish one of the courses, they even have a completion certificate. So we do want people to just sign in into their own account so they can also measure what they're reading, their materials, and their progress. That's why, as long as for now, we are not limiting the number of people that can join. But it's designed for one-on-one learning, in the sense that people have to read their own materials, and like at the end of every session, I think that they have to finish they have a Q&A just to show that they were able to complete that course. So yeah, they cannot share the material with the rest of the company, but that's why a lot of the people from the company can join. Ok, great. Então, tem uma pergunta aqui sobre a Academy, tal, de compartilhar com clientes, mas a Academy, só as pessoas que fazem parte da empresa podem acessar esse conteúdo, e aí vai ter uma parte de progresso, então vai mostrar, tipo, como cada um está evoluindo naquele tema. Mas, lógico, vocês podem se inspirar nesse conteúdo para compartilhar com as pessoas, ou inclusive recomendar também o Pacto e a Academy para as pessoas que querem saber mais, recomenda a participação na iniciativa, já que a gente trabalha com um treinamento nesse tópico. Sim, é só para participantes, a Academy. A Academy é uma ferramenta exclusiva para os participantes da rede, como algumas outras que vão ser lançadas, como o Navigator, plataforma de benchmarking e tal. Is there any communication materials regarding the Academy, Seneia, that people can promote in their companies? Yes. Yes, we do. What I'm thinking right now is that we have a very short PowerPoint presentation where it basically explains what I just explained, what it is, the 3 platforms of learning and the sessions program so far. So I'm happy to share that presentation so they can share it also in the company and explain what's about. Maybe I can give it to you so you can translate it into Portuguese, and then we can share it with everyone. Yeah. Então, acho que foi a Carmen que falou, acho que ela entendeu, né? A gente tem material de comunicação, de divulgação sobre a Academy, que a Seneia vai compartilhar com a gente, e eu compartilho com todos vocês. Eu vou traduzir para o português também para passar para vocês. Aí tem uma pergunta aqui também sobre divulgação de eventos e tal. Vocês podem ficar à vontade de divulgar material com a gente. A gente só divulga para a nossa rede os eventos que a gente apoia. Então, se essa é a intenção, a divulgação é feita só de eventos que são ou da Rede Brasil ou apoiados pela Rede Brasil. Mais alguma pergunta? Então, acho que é isso, gente. Fiquem à vontade para me encaminhar e-mails ou me ligar se vocês tiverem dúvidas pontuais. E super agradeço a participação de todos vocês.
Seneia, thank you so much. Oh, thank you so much for the opportunity and for the great work you're doing in Brazil. We're very happy to work with you and with all the companies. And please do let us know if you have any follow-up question. We'll be happy to answer. And thank you for this opportunity. Yeah, sure. I will reinforce. Pessoal, a Seneia também está disponível, tá? Ela é responsável por Client Engagement em Nova York. Então, qualquer outra dúvida que a gente não souber responder por aqui, ou se vocês quiserem perguntar direto com ela, podem falar. Ela está super disponível. A gente vai passar o contato de nós duas para todos vocês com a apresentação agora do webinar e com a gravação. Obrigada!